Amém? Aleluia. Nós estamos falando esse mês sobre uma série de palavras que tem nos confrontado. Eu tenho sido confrontado, tenho certeza que você também lá na célula, você já foi ministrado. Nós estamos falando no mês de maio sobre a importância da presença de Deus. A presença nos lança em direção ao propósito. Nós estamos falando sobre o apóstolo Paulo, Jonas, Pedro, e hoje nós encerramos essa sequência falando sobre João Batista. E é importante lembrar sempre que quando nós falamos da presença, nós não falamos de um entretenimento. Quando nós buscamos a igreja, quando nós buscamos um culto, participar de uma reunião, nós não estamos em busca, ou não devemos pelo menos estar em busca de um barulho, de um movimento, de uma liturgia, de uma religiosidade. Nós precisamos entender que esses encontros, esses ajuntamentos, eles carregam algo muito maior do que muitas vezes a gente está almejando. E é preciso aguçar a sensibilidade do espírito, do nosso coração, para entender o que é que esses ajuntamentos eles revelam a nós. Porque precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada nesses lugares, seja na célula, seja aqui nos cultos, seja na sala de oração, no ID Jovem, ou seja, em tudo que nós fazemos enquanto igreja. Sempre a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. E toda vez que a palavra de Deus ela é liberada, ela carrega um propósito. A palavra de Deus, ela não tem a pretensão de nos contentar numa reunião de domingo à noite e nós saímos desse lugar repletos e preenchidos e satisfeitos para percorrer os 7 dias que se seguirão e para só então no outro domingo voltar aqui para receber um pouquinho mais. Nós precisamos entender que é muito mais que isso. Os ajuntamentos, as liturgias, as nossas reuniões, elas carregam um propósito. A palavra de Deus nos empurra para algo maior do que muitas vezes nós criamos como expectativa em nossos corações. E nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar dispostos a nos submeter a isso. Vou pedir para a mesa colocar aqui no telão Mateus 11, versículo 11. A versão dos textos que nós vamos ler é na King James. Pode ser que se você tem uma Bíblia com uma versão um pouco diferente aí, você possa perceber uma diferença no texto, na redação, mas a mensagem ela vai ser a mesma. Diz assim: na verdade eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João, o Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. Fecha os teus olhos mais uma vez. Espírito Santo, este ambiente, é nítido que este ambiente está tomado pela sua presença. Então, Espírito Santo, não permita que não percamos aqui a atenção, a sensibilidade e o desejo de ouvir a tua voz. Libera, derrama algo sobre esta igreja nesta noite, sobre aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Derrama algo novo, derrama uma unção nova, uma porção nova sobre a tua igreja, sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Ministra neste ambiente, em nome de Jesus, nós oramos. Aleluia. João Batista, dos nascidos dentre mulheres, não havia ou não há alguém maior que ele. O que faz um homem ser reconhecido como tal? O que fez João Batista? Porque João Batista é reconhecido como alguém assim. E a gente vai falar sobre isso. João Batista era o filho de Zacarias, um sacerdote. Zacarias era casado com Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. E João Batista teve como propósito de vida ser o precursor de Jesus Cristo. Ele foi ungido para isso. Ele foi tocado para isso. Ele nasceu para isso.
E é uma pergunta que a gente precisa sempre fazer: por que eu nasci? Você já fez essa pergunta? Por que eu existo? Se nós não sabemos a resposta a essa pergunta, significa que a vida não tem direção, ela não tem rumo, ou seja, é uma vida sem propósito. Na tentativa de entender o propósito, muitas vezes nós nos perdemos, porque muitas vezes nós queremos ser algo, mas muitas vezes esse algo não é o que Deus preparou e planejou e pensou para nós. Nós às vezes queremos ser o que o outro é. Nós olhamos lá para o perfil do Instagram e eu quero ser aquilo, eu quero ter aquilo, eu quero viver aquela vida, eu quero experimentar aquela realidade. Mas a pergunta que cabe novamente é: mas foi para isso que eu nasci? Esse é o propósito da minha vida? E é muito comum, e é muito perigoso, e eu já caí nesse lugar de olhar para fora e me comparar, e entrar em crise, entrar numa frustração profunda. Por que está acontecendo lá e não está acontecendo aqui? Onde é que eu estou errando? Por que eu estou entrando nessa crise? Talvez você já tenha entrado nesse lugar, talvez você já fez essa pergunta. João Batista nasceu para cumprir um propósito, e ele descobriu rapidamente o porquê da razão da sua existência: ser o precursor de Jesus Cristo. A sua vida serviu para proclamar a vinda do Messias. João Batista não fez milagres, não operou milagres. Você não vê relatos de milagres sendo realizados por João Batista. O que você vê num breve relato no início dos evangelhos falando sobre ele, é que ele só nasceu para falar daquele que estava por vir, o Messias, Jesus Cristo. João Batista era um diferentão, era o cara que vestia roupa de pele de animal, comia gafanhoto, mel silvestre, vivia no deserto. Ele não era convencional, ele era desprovido de qualquer recurso provável, ele era um improvável. Ele não tinha nada nele que atraísse a atenção das pessoas, o que fizesse com que as pessoas olhassem para ele e quisessem segui-lo, ou mais ainda, ouvir o que ele tinha a dizer. Sabe qual era a igreja, o templo de João Batista? O deserto. João Batista não pregava nas sinagogas, João Batista não pregava nos templos, João Batista não pregava nas cidades, nas ruas da cidade. João Batista pregava no deserto. Quem é que escolhe um ministério assim? Quem é que escolhe uma vida simples assim? Quem é que escolhe um padrão desse nível? João Batista entendeu que ele havia sido chamado para isso, para pregar sobre o Cristo, para falar sobre Jesus Cristo. E o ministério de João Batista nos mostra, nos revela um caminho de um propósito puro e sem distrações, que nós também devemos buscar. E eu quero falar com você sobre alguns aspectos sobre a vida de João Batista, porque cada exemplo, e nós vimos 4 apenas aqui durante o mês: apóstolo Paulo, Pedro, Jonas, Pedro, João Batista, mas não são os únicos que a Bíblia nos mostra. Nós vamos encontrar José, Moisés, Abraão, Davi, e Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego e tantos outros. Mas o que esses exemplos todos eles nos ensinam? E todos eles ensinam. E o que João Batista nos ensina? E a primeira coisa que eu quero meditar com você aqui está lá no capítulo 1 de João, no versículo 23. E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Voz que clama no deserto. João Batista era uma voz solitária. Solitária no sentido de pregar ou de ecoar num ambiente onde não havia outras vozes.
Eu vejo João Batista indo para o deserto de forma intencional, não para fazer uma cena, eu sou humilde, eu sou simples, eu sou diferentão, eu sou diferente de tudo que existe por aí. Eu não consigo enxergar esse perfil, João Batista. Eu consigo ver um homem se desprendendo, se desconectando de um ambiente ou de outras vozes, para que aquilo que ele fosse pregar se tornasse perfeitamente audível, perfeitamente claro, que houvesse uma clareza, uma pureza suficiente para que houvesse compreensão, entendimento daqueles que o ouvissem pregar. Então ele era uma voz solitária nesse contexto, ele era uma pregação que ecoava, ele não era uma pregação que estava ecoando entre tantas outras, porque ele não estava entre essas outras, ele estava no deserto, ele não estava no meio das outras vozes, ele estava isolado, ele estava recluso, ele foi para um lugar onde a voz de Deus pudesse ecoar com pureza, com clareza. Às vezes é o que nós precisamos buscar, irmão. Nós precisamos nos desconectar de certas vozes. Às vezes é necessário nós nos desligarmos de certos artifícios da vida, para que seja necessário e possível ouvir o que Deus tem a dizer. Eu vejo esse João Batista se desconectando. Não havia Instagram, não havia rede social, não havia internet na época, mas havia outras vozes, e ele se desconecta dessas outras vozes. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós queremos ouvir a voz de Deus no meio de outras tantas vozes. E o pior de tudo, nós estamos, ao mesmo tempo que queremos dar ouvidos à voz de Deus, nós estamos dando ouvidos às outras vozes, e vira uma mistura, uma salada. E é por isso que às vezes é preciso sair, é preciso se desconectar. E eu vou mais fundo ainda, às vezes nós não percebemos que precisamos nos desconectar e sair. Então Deus, Ele nos empurra para o deserto, como Ele fez com o povo que estava cativo no Egito. Ele coloca aquele povo no deserto, faz aquele povo percorrer um caminho que duraria 40 dias, a Bíblia diz, mas intencionalmente Deus coloca eles num caminho de 40 anos, como que dizendo: eu preciso gerar uma nova mentalidade no meu povo. E assim Ele faz comigo e com você. Ele nos expõe a desertos, Ele nos expõe a um nível de vida mais extremo, mais intenso. Há uma palavra que Deus tem falado nesses dias aqui, né, sobre esta igreja. Ele nos leva aos nossos pontos de ruptura, e é justamente nesse lugar, ou para esse lugar, que nós evitamos de olhar. Nós não queremos saber desse lugar, desse ponto de ruptura, do deserto, porque deserto não é um lugar desejável. O ponto de ruptura é uma condição que ninguém deseja para a vida. Não, eu quero distância, não quero problema para a minha vida, eu quero uma vida confortável, mais agradável, menos exigente. Mas entenda, uma vida menos exigente é uma oposição a uma vida profunda em Deus. São condições ou posições antagônicas. Uma vida não exigente significa uma vida não profunda, nada profunda no Senhor. Então a pergunta que eu e você precisamos fazer para nós, não para o irmão, mas para mim, você para você e eu para mim: eu quero uma vida profunda no Senhor? Se essa resposta for positiva, eu e você precisamos lidar com uma realidade. Então eu preciso entender, considerar, de que pelo meu caminho eu vou ter que renunciar a algumas coisas, eu vou ter que deixar algumas coisas. Você está disposto a deixar algumas coisas? 2 pessoas. Você está disposto a deixar algumas coisas? Eu sei que é difícil, mas não tem como nós fugirmos dessa realidade, se nós queremos conhecer mais a Deus. Eu não estou falando de liturgia, não estou falando de religião, não estou falando de uma experiência de um culto de domingo à noite. Eu estou falando de vida com Deus, de conhecer mais a Deus, conhecer Deus de verdade, de ouvir a sua voz de verdade, de ter uma experiência com Ele de verdade, longe desse ambiente. O que nós vivemos fora desse ambiente? É uma pergunta crucial. Como é que eu sou lá em casa? Como é que eu sou dentro do meu ambiente familiar, do meu ambiente de trabalho? Como é que eu sou lá fora? Como eu sou diante dos meus amigos? Aqui nesse ambiente, como
foi dito aqui, o Marciano falou, e nós estivemos imersos num ambiente de um louvor maravilhoso, uma presença gloriosa de Deus, amém? O que nós fazemos quando nós saímos desse lugar? Essa presença fica aqui, ou nós carregamos ela junto? Eu quero ir no domingo porque aquele louvor é maravilhoso. Eu quero estar no domingo à noite porque aquele lugar é diferente. Sim, mas entenda algo, meu irmão, não se trata disso aqui. Nós poderíamos sair daqui agora, todo mundo agora, vamos lá para a rua, e essa presença gloriosa, ela iria nos acompanhar, sim ou não? Amém? Porque não é o espaço físico, é o coração sedento que determina o nível da profundidade. E muitas vezes nós não estamos dispostos a viver essa vida exigente, porque sim, ela vai ser desconfortável. João Batista estava lá pregando um evangelho ofensivo, porque o evangelho, na sua essência, ele é ofensivo, ele ofende o pecado, ele agride a natureza pecaminosa do homem. E todo homem que ouve a pregação desse evangelho e que não está disposto a renunciar à sua vida de pecado, vai se ofender com essa pregação. E naqueles dias era o que acontecia. O evangelho genuíno da palavra de Jesus, de Deus, era pregado, e aquela palavra essencial, genuína e autêntica, ela ofendia o sistema, ela ofendia a religião predominante, ela ofendia a política predominante. Tanto que Jesus foi perseguido, foi preso, foi morto. Eu acho que vocês devem saber, quem é que colocou Cristo lá na cruz? Claro, foi o pecado da humanidade, evidente, isso é o propósito. Mas através de quem? Foi o governo da época, foram as autoridades religiosas da época, que colocaram Jesus naquele lugar, naquela cruz, porque eles se ofenderam. Jesus está pregando, você que assiste o The Chosen, você deve ter passado por aquele episódio que Jesus, ele entra na sinagoga, e aí ele pede a palavra, ele começa a ler a profecia de Isaías, que fala sobre si mesmo. Então de repente Jesus está lá, lendo o texto de Isaías, que fala dele, e ele está lendo acerca dele mesmo. E aí os religiosos estão olhando aquela cena e falando, mas escuta, quem que ele acha que ele é? O que ele está pensando que ele é? Ofensivo? A palavra, ela agride, irmãos. O evangelho genuíno, ele é ofensivo, ele é agressivo, ele se opõe à natureza pecaminosa do homem, ele confronta, ele expõe, mas ele leva a transformação, amém? Ele leva a transformação, e era esse evangelho que João estava pregando. A voz que clamava no deserto, pregava isso: endireitai o caminho do Senhor, arrependei-vos, muda de pensamento, muda de atitude, muda o caminho, endireitai, sai do lugar em que vocês estão. É ofensivo, é agressivo, e era necessário pregar no deserto, porque ali nenhuma outra voz seria ouvida, apenas a voz de João Batista. A voz no deserto sempre será mais audível. Às vezes a gente precisa ir para o deserto, intencionalmente às vezes, e quando a gente não se dá conta de que a gente precisa ir, então Deus ele vem e leva a gente, e a gente precisa estar disposto. E se a gente fizer um retrospecto da nossa vida, a gente vai entender, a gente vai perceber que aquelas crises que nós já vivemos, que nós passamos, que a gente não entendia lá atrás, que a gente entrou em parafuso, mas por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Eu vou na igreja, eu sou fiel, eu tenho uma aliança contigo, mas ainda assim eu vivo uma vida difícil, lutas nas áreas mais diversas, financeira, familiar, conjugal, pessoal, espiritual, física, geral. Por que, Senhor? É Deus levando a gente para ter um encontro com Ele. Eu olho para trás e eu vejo as experiências que eu tive, todas elas, as maiores, foram no deserto. Por quê? Porque no deserto a gente não tem voz para outra coisa e para mais ninguém. Lá nós só ouvimos a voz de Deus.
nós tínhamos um livro aqui, já esgotou. Esse livro, talvez, para minha experiência, foi o livro mais impactante que eu já li. Você escolherá o deserto? É uma pergunta. É uma pergunta que nós precisamos fazer para nós. Se você quiser ler esse livro, coloca lá procura a Denise na livraria, ou o seu líder de célula, e o seu líder vai repassar para a Denise, que você quer esse livro, Você Escolherá o Deserto. A gente faz um pedido ali. Esse livro aqui vai desconstruir muita coisa em você, assim como fez comigo. Samuel Whitefield, o autor. Você escolherá o deserto? Pergunta para você agora, eu escolheria o deserto? Eu estaria disposto a ir para o deserto intencionalmente, voluntariamente? João Batista, ele estava lá. João Batista, ele estava lá no deserto, desprovido de qualquer outro recurso que pudesse ofuscar a sua pregação. A voz que clama, ou que clamava no deserto, ela estava clamando com pureza, com clareza, e é o que o deserto provoca em nós, irmãos, porque o deserto, ele não só provoca uma audição pura, mas ele também nos leva a proclamar com a mesma pureza. Ele refina o que a gente ouve, mas ele refina o que a gente fala, consequentemente. Então, às vezes, é importante a gente estar no deserto. Às vezes, nós pedimos mais de Deus. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero mais da sua presença, mais do seu Espírito. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos dispostos a abrir mão de mais alguma coisa. Porque é uma conta muito básica, muito simples. Essa caneca aqui, ela está cheia de água. Imagina que essa caneca é a minha vida, é a sua vida. Essa também aqui está cheia. Imagina se eu peço, Senhor, me enche mais de Ti. Mas se essa caneca, ou seja, a minha vida, ou a sua vida, se ela não estiver vazia, não será possível, eu não vou fazer isso, mas se eu virar essa caneca que representa Deus, eu não vou conseguir preencher ela, porque ela vai estar repleta já. É assim que funciona a minha vida e a sua vida. Nós queremos mais de Deus, nós queremos mais a voz do Senhor, nós queremos uma experiência mais profunda com Ele, mas a questão é que nós não estamos dispostos a abrir mão das outras experiências, das outras vozes, dos outros amores, das outras paixões, dos outros prazeres. E aí, meu irmão, é uma conta simples e básica. É uma conta que não é complexa de ser feita. O que de fato eu e você queremos? Porque se eu quero mais de Deus, eu preciso entender que alguma coisa em mim vai ter que ser tirada. E nós estamos dispostos a isso? Nós estamos dispostos a renunciar, a abrir mão de outras vozes, de outros amores e paixões e prazeres, para que a presença de Deus se manifeste em nós, para que a voz dele esteja cada vez mais audível a nós? Ir ao deserto é perder. Ir ao deserto é renunciar, é deixar, é diminuir. Será que nós estamos dispostos a isso, para ter mais de Deus, para conhecer os seus propósitos? Porque esse discurso romântico, Deus, eu quero mais de Ti, tem que ser abandonado, e nós precisamos acessar uma vida prática, onde a nossa vida de fato, ela reflita aquilo que nós verbalizamos, aquilo que nós cantamos aqui na hora do louvor. Nós viemos aqui neste ambiente, e nós levantamos as nossas vozes, e nós dizemos para Ele: Senhor, mais de Ti. Mas nós precisamos cantar, muito mais do que cantar, viver, e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja,
Nós precisamos viver isso e não apenas cantar essas palavras. Nós precisamos dizer como o próprio João disse em João 3, versículo 30: ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Ele deve, é imperativo, ele deve crescer e eu devo diminuir. Se nós não formos ao deserto, nós não seremos capazes de diminuir. Nós não seremos capazes de renunciar. Nós não seremos capazes de abrir mão, de perder, de deixar. O deserto filtra as nossas convicções. Vamos falar a verdade? Quando nós estamos nos nossos dias mais difíceis, já percebeu que o louvor já não tem o mesmo brilho, a presença já não é tão poderosa, o culto já não é tão abençoado? Já percebeu que nós somos facilmente envoltos pela circunstância, ou pelo ambiente, ou pelo meio? Nós somos intimidados, nós somos levados a ceder às intimidações à nossa volta, porque ficou difícil, então eu olho para um Deus fraco e pequeno. Então o deserto ele expõe as nossas convicções, mas ele não apenas expõe, mas o deserto ele tem o propósito de fortalecer a nossa fé, de fortalecer a nossa convicção, enraizar a nossa certeza de que Deus continua sendo o mesmo Deus. Amém? Segundo aspecto é que a vida de João Batista nos mostra, nos ensina que havia uma pureza de convicção. Vai lá em João capítulo 1, versículo do 6 a 8. João capítulo 1, do 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Olha só, pureza, era muito bem definido. A pregação de João não era duvidosa. Não era uma pregação nebulosa. Era uma pregação clara, nítida. Não pairava dúvida sobre o teor da sua mensagem. Ele apontava para Cristo. E o ministério, o propósito da vida de João Batista confrontou uma cultura que ainda, até hoje, precisa ser confrontada, e que ainda tem se estabelecido em nosso meio, que é uma glamorização que tem tomado conta do meio cristão e tem roubado a autenticidade do que Deus deseja derramar. Nós desejamos ser usados por Deus, nós queremos a sua presença, nós dizemos estar disponíveis a Ele, mas no íntimo nós colocamos alguns termos, nós definimos algumas condições para que isso aconteça. Nós dizemos para Ele: Senhor, eu até me entrego para ser usado por Ti, desde que eu não perca nada. Nós estabelecemos os termos. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu quero ser um instrumento poderoso nas Tuas mãos, mas eu não quero perder nada. Eu não quero ir para o deserto. Eu não quero renunciar a nada. Eu não quero deixar nada. Eu não quero abandonar os outros prazeres. Eu não quero deixar de ouvir as outras vozes. Eu quero continuar amando as outras coisas ao mesmo tempo que eu amo a Ti. É o que nós muitas vezes não verbalizamos, porque ninguém é bobo de falar isso, mas a nossa vida mostra isso. Quando nós deixamos ou resistimos, diante da necessidade de renunciar a alguma coisa, de deixar alguma coisa em nossas vidas, aí, sem perceber, quando a gente impõe esses termos ao Senhor, nós estamos aqui barganhando com Deus. Então nós invertemos a posição. Então nós colocamos Deus debaixo, colocamos Deus a nosso serviço. Deus, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo, desse jeito, naquele tempo, naquele momento. Nós invertemos a posição.
Enquanto que deveria ser o Senhor Deus ditando as regras, determinando a direção, a vontade e propósito, nós é que passamos a querer governar o Senhor. Pastor, nunca fiz isso. Com certeza, todos nós já fizemos isso. Como eu disse, repito, ninguém é bobo de falar, mas nós fazemos. Eu sempre gosto de conjecturar sobre isso. Presta atenção no teor das nossas orações. Você já percebeu que na maioria delas, quando nós nos dirigimos ao Senhor, parece que nós estamos tentando acordar Deus, despertar Deus de um sono. Senhor, acorda, o Senhor está dormindo, o Senhor esqueceu de mim, eu estou afundando, eu estou perecendo, o Senhor está dormindo, vamos acordar, vamos acordar. Parece que nós estamos olhando para um Deus que sempre está atrasado. Parece que nós estamos orando a um Deus que se perdeu. Parece que nós estamos orando a um Deus que não é soberano. Nós somos assim. Eu e você somos assim. Se nós tivermos uma boa dose de franqueza, nós vamos identificar essa postura no nosso coração. Porque toda vez que nós entramos em crise, é porque as coisas não estão saindo do jeito que nós gostaríamos. E sim, eu estou falando de alguns momentos em que envolve necessidade, sim, mas mesmo nos momentos de extrema necessidade, então nós somos levados a olhar para Deus e achar que Ele perdeu a mão, enquanto que nós deveríamos dizer como Jó orou, ou falou para sua esposa: ei, nós aceitaríamos o bem de Deus e não o mal? Como que dizendo, Jó dizendo para sua esposa: escuta, mulher, Deus, Ele continua sendo Deus. Ele era Deus quando nós éramos prósperos, quando nós tínhamos tudo, quando tudo estava indo bem, quando tudo estava por cima, quando estava no topo da pirâmide, quando não, né, não tinha ninguém igual a nós, que o próprio Deus fala, não tinha ninguém igual. Mas Deus continua sendo Deus. Agora, depois que nós perdemos tudo, nós perdemos o rebanho, perdemos a nossa casa, perdemos os nossos filhos, eu estou adoecido com lepra, estou aqui no pó, coçando o meu corpo com caco de telha. Mesmo nessa condição, Ele continua sendo Deus. E é por isso que Deus olha para Jó e está falando para Satanás: está vendo meu filho, meu servo Jó? Ele é íntegro. E integridade fala de ser completo, fala de se entregar completamente e não parcialmente. Integridade é servir, é amar a Deus, é ser apaixonado por Ele, mesmo quando as coisas não vão bem. Entende o quanto ainda nós precisamos avançar? Entende o quanto nós precisamos ainda melhorar os nossos caminhos, aprofundar as nossas raízes, ter uma pureza maior quanto às nossas convicções de que amamos a Deus, de que servimos a Deus, de que estamos dispostos a servir os seus propósitos, atender os seus propósitos? Você entende que nós ainda estamos aquém? Amém? Nós estamos aquém, mas nós precisamos identificar que há um alvo a ser alcançado, e é preciso franqueza quanto a isso, sem medo do que os outros vão pensar. É preciso uma boa dose de clareza. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu sou falho. Você já pediu perdão ao Senhor hoje? Pela sua falha, pela sua fraqueza? Você já se derramou ao Senhor hoje? Você já se derramou na presença do Senhor hoje, pedindo: Senhor, preenche as minhas lacunas, supra as minhas necessidades, preencha os meus vazios? Você já fez isso hoje? Porque essa é uma oração, irmão, que precisa ser feita todo dia. Sabe, lá em Mateus, vai lá em Mateus capítulo 19, 21 e 22. É o jovem rico, é a história do jovem rico. E ela sempre expõe, ela escancara as nossas convicções.
Quando a gente lê essa história aqui, a gente se identifica com o jovem rico. E a gente também consegue identificar Jesus, a palavra, a autenticidade da palavra de Cristo, a palavra que João Batista pregava. Disse-lhe Jesus, Mateus 19, 21 e 22. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Irmão, para começar essa discussão, de novo, repito, tem nada de errado em ter uma vida material abençoada. Aliás, o Senhor quer isso para nós, amém? Fala para o teu irmão, e Deus quer te dar uma vida abençoada, material abençoada, uma vida material abençoada. Deus quer te dar uma vida financeira próspera, em nome de Jesus, amém? Fala para mim aqui também, eu também quero. Fala para mim. Eu também quero, glória a Deus. Agora, isso se torna um problema quando nós colocamos este nível de vida acima da vida com Deus. E é o que está em questão aqui na história do jovem rico. Não se trata de Jesus aqui dizer que ser rico é pecado, não tem nada a ver com isso. Não é isso que a Bíblia está falando. Jesus está elevando o nível da conversa. Jesus está indo no ponto da ferida. Jesus está tocando na ferida daquele jovem rico. Se você voltar a alguns versículos, a gente não vai ler, mas o que leva aquele jovem a procurar Jesus? Um vazio. Ele era um homem rico, ele era um homem religioso, mas vazio. Entendeu? Vazio. Riqueza e religiosidade não preenche o coração do homem. Amém? Amém? Aquele jovem vai para Jesus. Ele vai na pessoa certa. Ele está na sua busca, como eu e você estamos. Jesus, o que eu preciso fazer para ter a certeza? Ou seja, eu tenho dúvida ainda. Eu estou na religião, mas eu ainda não tenho certeza se eu sou salvo. Se eu morrer hoje, eu não tenho certeza para onde eu vou. Pergunta para você agora aí, você tem certeza para onde você vai? Se te der um piripaque hoje aí, em nome de Jesus que não dê, tá? Mas se der, se alguma coisa acontecer com você, com nós, para onde a gente vai? E aquele jovem, ele estava inquieto com essa dúvida. E ele estava lá se perguntando, mas meu Deus, se eu morrer hoje, para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Eu não tenho certeza se eu vou para o céu, se eu tenho a salvação, a garantia dele vai para Jesus. Jesus, o que eu tenho que fazer para ter essa certeza? Essa é uma dúvida que eu acho que todo mundo deve, muitas vezes, né, em algum momento da vida, já teve, ou está tendo. Se eu morrer hoje, o que vai acontecer? Quando a gente era criança, a Ângela não está aqui, né? Eu e a Ângela, a gente tem umas histórias assim. Uma vez, acho que foi a Ângela que contou uma história uma vez, que ela chegou em casa e daí o pai e a mãe, não tinha ninguém em casa. Ela pensou, meu Deus do céu, Jesus voltou. E eu fiquei. Eu tenho um primo em Joinville, o Cláudio. É um primo mais zoeira que você imagina. E eles estavam morando em Joinville, ele e o Ziel, eles são primos de 10 irmãos, são filhos, né? Dos meus tios ali, a irmã do meu pai, eles são em 10 irmãos, eram em 10, tem um falecido. Eles eram 2 desses 10, os mais velhos. Estavam em Joinville, foram trabalhar para lá, e um dia deu um temporal em Joinville. Acabou a luz em Joinville. Meu primo, o outro, o Ziel, estava dormindo, o Cláudio Zoeira, foi lá na cama dele, chacoalhou ele, Ziel, Jesus voltou e nós ficamos, Ziel. Meu primo pulou da cama e foi procurar um orelhão para ligar para a Cianorte, para ver se a mãe dele, a minha tia, tinha ficado ou tinha subido. Ou seja, isso é um medo que sempre ronda o coração do homem. Para onde eu vou? Fala a verdade, você já deve ter chegado em casa, que nem aconteceu com a Ângela. Chega em casa e não está lá, teu pai não está lá, tua mãe não está lá, teus filhos não estão lá. Jesus amado,
Você liga, ninguém atende, chama no WhatsApp, não recebe a chamada, pronto, fiquei. Antes de você dar risada, essa preocupação, ela pode ser um indício sério, de que talvez você não tenha certeza de que você tenha salvação. Esse jovem rico era alguém assim, ele não tinha certeza da salvação. Ele tinha tudo que muitas vezes eu e você estamos em busca. Ele tinha uma religião, ele frequentava a igreja, todo domingo ele estava lá no culto, ele participava da reunião, da célula, tinha posses, tinha riquezas, mas não tinha certeza da salvação. Aí Jesus expõe. Jesus está falando assim, ó, versículo 21, Mateus 19, 21. Se você quer ser perfeito, vai e vende o que tu tens, e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Olha só, se você quer ser perfeito, irmãos, vamos falar a verdade aqui, é possível ser perfeito aqui na terra? Sim ou não? Não. Ah, pastor, então Jesus está impondo uma realidade inalcançável. Não. A palavra perfeito aqui, a tradução da palavra perfeito aqui é íntegro. Se você quer ser íntegro, se você quer se entregar completamente, você precisa deixar de amar algumas coisas que você está amando mais do que a mim, ou mais do que a Deus. E esse é o ponto. Jesus vai fundo, vai direto, sem firula. Jesus vai direto ao ponto. Aí ele fala assim, ó, vende o que você tem, pega esse dinheiro, dá aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. Por que Jesus está falando isso? Porque o tesouro dele não estava no céu, o tesouro dele estava na terra. O tesouro dele era as suas riquezas, as suas posses, os seus bens. E Jesus está dizendo, você ama mais a sua riqueza do que a mim. E esse é o ponto, e é isso que você precisa rever. Não é pecado ser rico, é pecado amar mais a riqueza do que a Deus. Idolatria. A gente acha que idolatria é você construir uma imagem e você se prostrar diante da imagem. Idolatria não é só isso. E antes de criticar qualquer outra igreja, eu e você, nós precisamos olhar para a idolatria que ronda o nosso coração. Porque nós também temos uma idolatria. Ela só é diferente, mas nós também temos uma idolatria. E muitas vezes é uma idolatria velada e não condenada, ou não condenável por nós, pela Bíblia sim, mas não por nós, que é o amor ao dinheiro. Esse jovem rico, ele tinha no seu dinheiro o seu Deus, a sua segurança, o seu amor, o seu verdadeiro tesouro. Tanto é que quando ele ouve essa palavra de Jesus, versículo 22, ouvindo essa palavra, foi embora triste. Vamos traduzir o que está acontecendo aqui. O que o jovem rico está dizendo aqui quando ele sai triste? O que levou o jovem rico a buscar Jesus? A certeza da salvação, ok? Senhor, o que eu preciso fazer para ter a certeza da salvação, ok? Então esse foi o motivo da busca. Quando ele ouve de Jesus o que ele deveria fazer para ter a certeza da salvação, ele não atende, ele não faz. Então o que o jovem rico está dizendo aqui para Jesus? Eu prefiro perder a salvação do que abrir mão do meu dinheiro. Agora, o problema do jovem rico é o dinheiro. Agora, traz essa realidade para cada um aqui, para cada realidade aqui, individual, para mim e para a sua. Tira o dinheiro, se o dinheiro não for o seu problema, que pode ser também, mas se o dinheiro não for o seu problema, tira o dinheiro e coloca outra coisa aqui: o orgulho, a vaidade, a soberba, a visibilidade, a necessidade da visibilidade. Coloca aqui as suas habilidades pessoais, a sua capacidade pessoal,
Vai colocando qualquer outra coisa aqui que possa estar ocupando o lugar de Deus. A abordagem de Jesus não mudou. O que muda é só a condição em que essa realidade se aplica a cada um de nós. Mas Jesus continua dizendo a mesma coisa: abre mão daquilo que você mais ama acima de mim. Aí você vai ter um tesouro nos céus. O evangelho não mudou, a palavra do Senhor não mudou. Era o que João Batista pregava. A pureza, a clareza da pregação é essa, sem rodeios. E nós precisamos fazer uma abordagem franca conosco. E se a gente for franco conosco, primeiro, a gente vai se decepcionar, porque a gente tem um nível de julgamento muito mais aprofundado com o irmão. Mas quando se trata de fazer um julgamento acerca de nós mesmos, nós somos bem generosos. Então com o nosso irmão nós somos extremamente justiceiros. Nem é justo, é justiceiro. Mas conosco nós somos bem generosos. Não, mas não é tão problema assim. Para de olhar o cisco do olho do seu irmão e começa a olhar a trave que está no teu. Tem uma música aí que está viralizando aí, né? Ah, Jesus, você já ouviu essa música? Quem ouviu essa música? Essa semana aí, pipocou essa é uma das músicas que, para mim pelo menos, foi a música que arrebentou muita coisa. O que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? O que está roubando, ofuscando a presença de Deus na sua vida? Quais são os amores, as paixões, os desejos, as suas ambições? O que está tirando Deus da sua vida, das nossas vidas? Quer ser perfeito? Quer ser íntegro? Quer amar a Deus integralmente e não parcialmente? Abre mão, renuncia, tira, perde, entrega, vai para o deserto. Às vezes nós precisaremos de forma intencional nos expor a esse nível de vida, para não perder a salvação, para não perder a presença, para não perder a voz de Deus, para não amar as coisas acima de Deus, porque essa é a grande questão. A discussão é essa, o centro da discussão é isso aqui, meu irmão. Essa é a mensagem central. O jovem rico, ele teve a oportunidade de trocar de amor. Ele deveria amar mais, ele deveria deixar de amar mais o dinheiro do que o próprio Deus. Esse é o ponto. Mas ele não topou, ele não quis. Hoje eu estava ouvindo uma palavra, até foi de forma aleatória ali, eu estava no YouTube, eu estava preparando essa mensagem, e aí soltei lá, e eu e a Silvana, a gente ouvindo, e aquele pastor Ulisses, ele é irmão do Luiz Hermínio, ele falou uma palavra ali, eu até compartilhei com o Heber de manhã. Ele falou um negócio interessante: o dinheiro não está no bolso das pessoas, não está no banco, não está nos investimentos, mas o dinheiro está no propósito. O dinheiro não está nem com Deus, o dinheiro está no propósito. O dinheiro, onde houver propósito, ali haverá recurso. Sabe, irmãos, às vezes nós entramos numa busca desenfreada e alucinante, só por dinheiro. Tudo que nós queremos é dinheiro, tudo que nós queremos é enriquecer, é prosperar, e amém, glória a Deus, é uma ambição válida e necessária, mas ela nunca pode ser a maior ambição da nossa vida, porque isso tudo fica aqui quando nós morrermos. Quando nós estudamos a história da arquitetura, eu estudei a história da arquitetura egípcia, e nós entramos um pouquinho na história da religião dos egípcios. E os egípcios, eles tinham uma mentalidade de que quando eles morressem, se eles fossem sepultados junto com as suas riquezas, animais de estimação e até mesmo os escravos, os faraós, né, eles iam desfrutar disso por toda a eternidade. Se
Se você buscar no Google lá, você vai ver os vídeos de as tumbas sendo acessadas depois de milhares, 3.000 anos depois. Os arqueólogos estão entrando nas câmeras lá, fúnebres dos faraós, e entrando naquele lugar repleto de riquezas, ouro, muita riqueza. Mas lá no meio tem um sarcófago, uma múmia de um cadáver. Só está preservado porque os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação que foram capazes de manter os corpos preservados por milhares de anos. E você dá um Google lá, você vai ver foto de múmias preservadas. Mas a riqueza está lá, a riqueza ficou lá. O espírito foi, o corpo ficou ali, apodreceu ali, mas a riqueza ficou ali. Meu irmão, você acha que aquilo que eu e você gastamos a nossa vida para erguer, para conquistar, para edificar, nós vamos levar junto? E é por isso que o Senhor está apontando constantemente para uma realidade mais profunda e mais avançada do que nós costumamos enxergar ou querer enxergar. Enquanto nós estamos aqui insistindo em gastar a vida para construir uma bela aposentadoria, o Senhor nos chama para construir uma eternidade. E aquele jovem estava ciente disso. Eu construí um patrimônio, mas eu não construí a eternidade. E ele chegou no nível de não abrir mão daquilo que ele tinha adquirido. Ele preferiu continuar com a sua dúvida no coração do que abrir mão daquilo que ele tinha, daquilo que ele amava, melhor dizendo. Você consegue identificar as suas paixões, os seus amores, aquilo que você tem amado, aquilo que você tem colocado no seu coração, aquilo com que você tem gasto a sua energia? Você consegue fazer uma leitura sobre isso? E se isso tem sido mais importante na sua vida do que o próprio Deus? O último ponto, e eu já quero convidar o ministério para subir. João capítulo 1, do 19 ao 21 diz: e este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou, e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: então quem és? És tu Elias? E ele disse: eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não. Sábado passado nós reunimos aqui os líderes e auxiliares de células, e nós falamos sobre isso. Eu não sou o Cristo. Eu sou o pastor da igreja, mas eu não sou o Cristo. Você é líder de célula, mas você não é o Cristo. A igreja é de Cristo, mas ela não é o Cristo. Amém? João Batista pregava do Cristo, falava do Cristo, mas isso não o tornava o Cristo. E ele deixava muito bem claro, ele sabia separar muito bem essas coisas. Ele desviava: ei, não para em mim, para em Cristo. Eu só estou falando dele, eu estou pregando acerca dele, a minha mensagem é a dele. Então vocês precisam ter uma experiência com ele e não comigo. Você não pode ter uma experiência com o seu pastor, com o seu líder ou com a igreja. Você precisa ter uma experiência com o Cristo. Amém? Aleluia! Porque ele é suficiente, ele é necessário, ele é suficiente. Eu não sou suficiente. Os pastores dessa igreja não são suficientes, os líderes dessa casa não são suficientes, essa igreja não é suficiente, mas o Cristo é suficiente. Aleluia. E aí, um pouquinho mais adiante, no versículo 25 ao 27, e eles perguntaram-lhe, dizendo: por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu dizendo: eu batizo com água, mas está um entre vós, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias.
Eu não sou o Cristo, eu falo do Cristo, mas eu não me torno o Cristo. Aleluia. Meu irmão, nós temos falado sobre isso aos nossos líderes aqui nessa igreja, que nós precisamos trazer a presença do Cristo, para que as pessoas tenham uma experiência com o Cristo, não comigo, não com o líder, não com a instituição religiosa, mas com o Cristo. E para isso, algumas vezes será necessário a instituição, o líder, o pastor, deixar de ocupar algumas posições, para que a igreja, o discípulo, o irmão, a irmã, tenha uma experiência genuína com o Cristo. Eu sou o pastor, eu sou o seu pastor, mas eu tenho um limite até onde eu posso ir. Eu não posso pegar você pelo pescoço, o seu líder de célula não pode pegar você pelo colarinho e exigir que você faça alguma coisa, que você seja alguma coisa, que você pense. Nós não temos essa prerrogativa. O nosso papel é pregar, é ensinar, é discipular, é fazer guardar aquilo que Cristo tem ensinado. É só isso. Mas a partir desse limite, cada um precisa ter uma experiência com o Cristo. Então, a decisão que eu e você precisamos tomar quando nós saímos de um ambiente como esse, por exemplo, é o que eu faço com aquilo que eu recebo no culto, na célula, nas reuniões, nas liturgias. O que eu vou fazer com isso tudo? Como é que eu vou processar tudo isso aqui, de forma que isso se torne uma realidade prática na minha vida? Eu não quero que uma mensagem de domingo à noite fique apenas no âmbito emocional, almático. Não é uma experiência sensorial. Eu não venho para a igreja para ser entretido, para ter uma experiência performática. Não, eu venho para conhecer o Cristo e para que Ele afete as minhas realidades quando eu sair por aquela porta e entrar e voltar para a minha rotina, para a minha vida normal. João Batista, ele pregava no deserto, e porque ele pregava no deserto, e ele pregava uma palavra tão autêntica, e as pessoas iam em busca daquilo que ele tinha a dizer. Por quê? Porque ele não era o Cristo, mas ele pregava sobre o Cristo. Para pensar, meu irmão, o ambiente em que João Batista pregava não era agradável, não era confortável, mas as pessoas iam. Certamente, nem todas, mas aquelas que entendiam que precisavam de uma experiência profunda com o Cristo, elas iam ouvir a pregação de João Batista, ainda que fosse no deserto, ainda que num ambiente tão extremo, mas aquela palavra fazia todo sentido. Sabe quando nós achamos que nós somos o Cristo? Eu repito, nós não falamos isso de novo, nós não falamos isso, mas toda vez que eu deixo de orar, toda vez que eu deixo de ler a Bíblia, toda vez que eu deixo de jejuar, toda vez que eu deixo de me derramar na presença do Senhor, toda vez que eu deixo de quebrantar meu coração, reconhecendo a minha fraqueza, o meu pecado, quem eu sou, eu acabo dizendo para Ele: eu não preciso de você, Cristo, porque eu sou autossuficiente. Então eu estou dizendo: eu sou Cristo também. Quero convidar você para ficar de pé. A vida de João Batista nos mostra que há um lugar que eu e você precisamos almejar. Pastor, eu tenho que comer mel silvestre e gafanhoto e vestir roupa de animal? Não, não é isso. A grande mensagem da vida de João Batista é que, se for necessário, que nós escolhamos o deserto. Repito o título do livro: você escolherá o deserto? Se nós identificarmos que o deserto vai me aproximar do Senhor, é para lá que eu e você devemos ir. E aqui, meu irmão, aqui a conta é simples. Só vai para o deserto
quem quer mais de Cristo. Aquelas pessoas iam para o deserto para ouvir João Batista pregar, porque elas identificaram que ali havia uma palavra que apresentava Cristo a elas, uma palavra que trouxe mudança significativa e verdadeira para a sua vida, coisa que outras mensagens, em outras pregações, em outros ambientes naquela época não produziam o mesmo efeito. O Cristo. Se você deseja o Cristo, é necessário renunciar, é necessário abrir mão de algumas coisas, é necessário quebrantar o coração, quebrar o orgulho, quebrar a vaidade, a soberba. É necessário uma quebra de atitude, de postura, de coração, uma humilhação, uma auto-humilhação. Não é uma humilhação imposta por qualquer outra pessoa, pelo seu pastor, pelo seu líder, pelo seu cônjuge, pai, enfim, é uma humilhação autoimposta. Senhor, eu me humilho, eu me prostro, eu me rendo, porque eu quero conhecer o Cristo. Eu quero a pureza da palavra, eu quero a clareza da voz do Senhor. Eu não quero distrações na minha vida. Eu quero Cristo, eu quero a presença do Cristo. Será que você pode fazer uma oração agora e entrar na presença do Senhor diante disso e começar a derramar o seu coração e começar a abrir mão daquilo que você tem identificado, que tem te tirado da presença? Essa é a grande mensagem do legado de João Batista. Ele veio para falar do Cristo, veio preparar um caminho do Cristo, um caminho que ficou ofuscado no meio de tantas outras vozes. Então ele veio para falar com autenticidade, clareza e pureza. Ele veio preparar o caminho. Feche os seus olhos, fala com o Senhor agora aí. Fala com o Senhor. Vai orando, não deixe o silêncio imperar neste lugar.